sua esposa tivesse um caso consiga mesma e seus filhos descobrem antes de você, o que você faria nessa situação? O episódio começa com o Rick chegando na sua casa e voltando à sua forma humana. E sim, ele estava numa forma de peru. Para você entender do porquê ele estava nessa forma de peru, meu filho, você precisa assistir um episódio que é muito louco e vale a pena assistir. E tem a ver com a Casa Branca e o presidente dos Estados Unidos, tá? Depois disso, estão a família toda reunida na mesa de refeições, né? Porque é o dia de ação de graças, então a família toda está reunida, como sempre, se você tem uma certa intimidade com o Rick and Morty, né? Mas se você é novo e está vendo pela primeira vez aqui no meu canal, você percebe que tem uma pessoa meio parecida com a Beth, e aquela pessoa é uma cópia da Beth, ou deve ser a Beth original, é uma coisa meio louca que você não entende quando você assiste o episódio relacionado às duas personagens, né? Mas é o dia de ação de graças, é um dia comemorativo, um dia de felicidade, e o Jerry, como um personagem mais sofredor dessa série inteira, ele acaba querendo fazer votos para a família, né? E ele faz um voto que ele ama a sua esposa, que a pessoa mais feliz da planeta Terra é com ela. O Jerry é o personagem mais amoroso que existe por aí. E nisso ele diz comentários meio, posso dizer, depressivos se caso a Beth o traísse ou a Beth terminasse com ele. Literalmente, e eu mesmo faria isso. Então tá. E eu sei bem como faria. Temos um liquidificador que tem um cabo bem longo e foi fabricado antes dos fusíveis de segurança. Um detalhe que eu acho engraçado nessas dias de refeições que estão comemorando alguma coisa é que a família, os mais adultos, né, bebem vinhos, assim, e as crianças, os adolescentes, né, bebem água, como se, tipo, esses adolescentes, esses menores de idade, não passassem essas situações mais doidas que existe. A Summer já foi namorada de um canibal e, consequentemente, ela já foi uma canibal também. E o Mori já namorou com não sei quantas pessoas no planeta Terra, já fez coisas de adulto que a gente não pode nem imaginar. Tipo, ele já tem dois, três filhos nessa série, assim. Então, o cara já é uma pessoa mais adulta que existe entre adolescentes de hoje em dia. E mesmo assim, no dia das refeições, ele bebe água junto com a sua irmã, como se fosse a pessoa mais inocente do mundo. Depois dessa incrível refeição, né, a Beth e sua clone acabam conversando, lavando as louças, né? E elas têm uma conversa bastante estranha, um tom meio francês, assim, e elas têm uma química meio estranha, porque são a mesma pessoa. E, tipo, eu já vi um personagem se apaixonar por ele mesmo e ter um caso com ele mesmo, mas deve ser coisa na minha cabeça. Acho que nunca existiu isso, só em Rick and Morty mesmo. Mas é uma conversa bastante estranha, assim, tipo, se vocês perceberem, é ela falando com ela mesma, com um tom meio amoroso. Tipo, eu acho que se existisse na vida real de você ter o seu clone, acho que isso poderia realmente acontecer na vida real. Eu não desconfio de nada que pode existir no mundo de hoje em dia. Rick and Morty é só uma besteirinha comparado ao nosso mundo de hoje. Aí é outro dia, né? A Beth não consegue dormir porque, sei lá, ela tá muito ansiosa por alguma coisa e ela vai lá para fora de casa, está nevando e ela acaba tendo outra conversa quimicamente estranha com seu clone, né? E tipo, antes de acontecer qualquer coisa que podia acontecer entre elas duas, elas acabam escutando algum barulho dentro de casa e acabam percebendo que ia acontecer e saem cada um por seu lado. E tipo, o que ia acontecer entre essas duas, né? Meu Deus do céu, não está no começo do vídeo. Assim, e para vocês perguntarem o que era esse barulho dentro de casa, era a Summer querendo beber água e ela acabou ouvindo alguma coisa muito estranha que ia acontecer entre suas duas mães. É muito estranho falar assim, mas é Rick and Morty, né? É Rick and Morty. Assistiu até aqui, não se esquece de seguir o perfil, ajuda bastante, dá aquela moral pra nós, de seguir, deixar o like, curtir, deixar o like e curtir, faço os dois ao mesmo tempo mesmo, assim, e compartilhe. Se você já viu uma cena maluca de algum desenho, ou até de Rick and Morty, não esquece de falar, que dá aquela ajuda, né? E também eu posso assistir e trazer aqui do canal, que seria bastante interessante, daria aquela up nos conteúdos, assim. Ok? É nóis. E vai rolando o vídeo, que tá quase acabando, tá quase acabando.
Depois desse momento muito estranho, a Summer de quase presenciar algo que ela não queria ter visto, ela vai jogar um videogame espacial que o Mori ganhou do clone da sua mãe, né? E esse videogame é um videogame espacial realista, né? Tipo, tá acontecendo realmente em alguma realidade alternativa, porque tem realidades alternativas em Rick and Morty. E o videogame que ela tá jogando junto com o seu avô um Street Fight realista, tipo, eles não já começam a lutar, eles começam a ir de casa e até o ponto que eles vão lutar, eles têm que se encontrar durante essa partida, né, para lutar. E pode ter casos que eles nem vão se encontrar, tá ligado? E é muito louco. Realmente isso deve acontecer algum dia. Eu não duvido de nada que exista um jogo desse tipo. Depois as duas, né, têm uma ideia de ir lá pro espaço e comprar um sorvete espacial para a família toda, né? Então as duas vão, mas corta para elas, as duas juntas no meio do espaço, olhando para o planeta Terra, que é muito lindo, e realmente o planeta Terra é muito lindo, né? E elas ficam juntas, olhando para lá, como se fosse um casal super saudável, né? Um casal super lindo e sem nada de errado. E quando elas voltam para a espaçonave, elas se pegam. Resumidamente é isso, elas se pegam. Realmente acontece algo que eu não queria que acontecesse, mas aconteceu. Elas realmente se pegam. E tipo, se você está assistindo até aqui e for menor de idade, menos que 16 anos, por favor, vá para outro vídeo. Tem vídeo de Irmão do Jorel aqui no meu canal. Por favor, vá para outros vídeos mais tranquilos, né? Porque Rick and Morty, principalmente nesse episódio, tem nuances de adultos, né? Nuances de coisas de adulto. Então, se você é menor de idade, não é muito bom assistir esse vídeo, né? Porque eu não quero receber um carão dos seus pais. E nisso elas voltam para a Terra, e é claro, sem o sorvete, porque elas estavam fazendo algo mais especial do que comprar sorvete. E elas acabam se beijando e o Mori acaba vendo a situação mais pesada do que uma adolescente podia ver naquela situação, né? Eu vou dizer uma coisa sincera para você, se você tá conhecendo o Rick and Morty agora, o Mori é um dos que mais sofre junto com seu pai, entendeu? Os caras só vê coisa pesada, só acontece coisas chatas com eles, e o bichinho sofre demais. Pense num moleque que só sofre nessa série inteira, entre os seus familiares e as pessoas que vêm de fora, cara. É maluco, é coisa Jerry, de maluco. Né? Porque disseram para ele que iam comprar sorvete e não compraram o sorvete, ele acaba perguntando, pô, cadê o sorvete? Pô, sorvete, né? E ela acaba indo pro seu pai pedindo se ela podia replicar o sorvete que eles iam comprar, né? Rick e a Beth acabam tendo uma conversa muito estranha de um pai para a filha. O que dá para entender nessa conversa é que o Rick já teve casos com ele mesmo, com um dos seus, sei lá, suas versões alternativas ou dos seus clones. Tipo, como é que isso acontece? Como é que essa família é saudável? Não é, não é. E, tipo, quando eles acabam falando sobre mentir, né? O Rick dá para entender que mentir é uma coisa boa nessa situação. E, tipo, que conselho é esse que você dá para sua filha de que mentir sobre uma traição é a coisa mais correta para se fazer? Não, não é. Por favor, Rick. Você é o cara mais inteligente do planeta Terra. Depois dessa situação muito perturbada, né? O Jerry quer encontrar a sua esposa e os seus filhos que sabem dessa situação que está acontecendo debaixo dos pés do Jerry, eles querem que o Jerry não descubra, porque o Jerry já disse que se ele descobrisse um negócio desse, ele ia melhor, né? Ele ia morrer, assim, ele ia pro céu, se ele vai pro céu, né? Os filhos dele acabam querendo, sei lá, vamos jogar videogame, pai, porque é a melhor situação desse momento. E quando o Jerry vai jogar videogame aleatório, o próprio videogame coloca um jogo de descobrir sobre traição, em que a esposa do cara acaba tendo um caso com outra mulher. Tipo, até o jogo tá falando, cara. Tadinho do Jerry, é uma situação muito triste pro pobre do cara. Ou não, né? Porque no final você vai descobrir que o Jerry é um cara muito louco. O Rick, o Mori e a Summer vão para uma sala de uma realidade alternativa que o Rick tem, em que eles acabam vendo os clones, né? A Beth e seu clone de casal, bem velhos, assim, que era uma realidade alternativa, que elas morrem juntas, né? Tipo, o Rick dá um carão nelas, né? Tipo, pô, isso não é legal, né? Não é legal. O clone da Beth acaba falando algo meio ganancioso, assim, porque ela não pensou na situação da Beth original, né?
porque os filhos da Beth original, ou dela mesmo, não quer que o pai dela se mate, porque se ele descobrir que ele está sendo corno entre o clone da sua própria mulher. É uma situação maluca. E situações assim só acontecem tipo no iceberg mais para baixo da internet. E o Adult Swim faz isso muito bem nessa realidade aqui que a gente tá contando, né? Em outra reunião familiar, onde tava todo mundo reunido, o clone da Beth, ela fala na frente do Jerry que as duas ficaram. E o Jerry começa a pensar no passado e quando ele era adolescente e estava gostando da Beth naquela situação bastante romântica, né? Tadinho do Jerry. E quando ele recebe essa notícia, ele se levanta, respira e vira um tatu-bola. Do nada, assim. Vira literalmente um tatu-bola e se encolhe em uma bola. E, tipo, só em família tradicional brasileira isso acontece, né? Essas reuniões familiares nessa mesa precisam acabar, cara. Tipo, só as piores situações acontecem no jantar, no almoço dessa família. Você deve estar se perguntando o que diabo aconteceu com o Jerry, né? Mas fiquem tranquilos que aquilo é um mecanismo de defesa que o Rick instalou no próprio genro, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Essa situação faz sentido porque o Jerry virou um tatu-bola, né? E as gêmeas, desculpe, é horrível falar assim, mas as clones, né? A Beth e sua clone acabam discutindo daquela situação toda, o que é bem comum que podia acontecer, elas discutirem em algum momento desse episódio inteiro, de 22 minutos. Nessa situação toda, nessa discussão toda, o Jerry volta à sua forma humana e acaba revelando que ele nunca ia tirar a sua vida, e sim chorar, que é uma situação bem comum, e pegar suas roupas e ir embora e deixar essa família para trás, maluco, que ele tem, né? Depois disso a gente descobre porque o Jerry virou um tatu-bola. Na verdade, ele não ficou com raiva das duas ter ficado, né? Ele ficou com raiva porque elas não pediram para ele, para elas ficar. Tipo, o Jerry queria dar permissão para elas, né? E depois elas começam a ficar entre elas e o Jerry começa a ver essa situação do que está acontecendo e gostar daquilo tudo. Só vai, Por só essa vai. situação maluca que pode acontecer no quarto dos dois, embaixo está o Rick e o Mori e a Sam ouvindo tudo que está acontecendo e essa família maluca. E sabe onde está o bom vídeo? Essa situação toda na mesa de refeições. Cara, essa mesa é um personagem desse mundo, só pode ser, porque ela tá em toda a confusão que essa família tem. Se você quer ver como é que termina esse episódio, nas cenas pós-créditos, que é a cena mais vergonhosa que o Jerry pode passar, tem na Netflix e na HBO Max, ok? O número do episódio e o nome do episódio tá aqui nos comentários, na descrição, se você preferir assim. É nóis e até o próximo vídeo.